Estamos aqui no IDASC e nosso IDASCcast, número 16, 16ª edição. Hoje aqui auxiliado pelo Dr. Alexandre Pelissari, tendo a honra de entrevistar o Dr. André Viçosa, André Miranda Viçosa, a quem passo a palavra para o Dr. Alexandre para a saudação inicial. Prazer estar aqui hoje com o Dr. João Batista Dalla Pícola Sampaio, e o doutor que está aqui presente para nos contemplar com a importante história que ele tem perante o Estado do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Doutor? Passo então a palavra para o Dr. André para uma saudação inicial. Doutor João, é um prazer estar aqui, doutor Alexandre também, obrigado a todos. Meu nome é André Miranda Viçosa, eu sou nascido no Rio de Janeiro e resido em Una desde 1982, casado, pai de 3 filhos, e é uma honra estar aqui, de colaborar e aprender com os novos colegas. Conta para nós quem é o André Miranda Viçosa. Bem, doutor João e doutor Alexandre, eu nasci no Rio de Janeiro e aos 14 anos fui para Iuna, residi em Una, onde estudei, vim trabalhar aqui no IRS, em Vitória, me interessei pela carreira jurídica e fui nomeado como escrivão judiciário na comarca de Una. Daí eu me interessei, fiz o vestibular, um vestibular concorrido em Cachoeiro de Itapemirim, e com essa nomeação ao cargo de escrivão, me proporcionou recursos para estudar, porque antes eu tinha um trabalho que não me dava condições de pagar os estudos universitários. Aí você se formou quando? Eu me formei em dezembro de 2001. E o exame de ordem? Prestei o primeiro exame em 2002 e passei. Fui aprovado e já me inscrevi. E aí você já começou a advogar? Aí eu já comecei a advogar, eu já foi o momento também que eu me casei, e desde então, há 24 anos, eu exerço literalmente a advocacia. E você advoga em qual área? Passei a advogar mais especificamente na área criminal, fazendo júris, mas também em demandas como família, demandas de privadas e outras questões, porque na cidade interior existe o mercado de toda forma. E André, e na política de ordem, você exerceu algum cargo? Sim, em 2016 eu fui eleito presidente da subseção, que abrangia os municípios de Una, Ibatiba, Irupi e Brejetuba. Exerci por 3 anos um mandato e, posteriormente, eu fui eleito também, com o presidente Risk, a- ao cargo de conselheiro estadual titular da OAB, de 2022 a 2024. Então este é o Dr. André Miranda Viçosa, advogado natural do Rio, criado em Iuna, onde é casado, pai de 3 filhos, advogado militante, tendo sido presidente da ordem local e conselheiro estadual. Perfeito. Bacana trajetória. Obrigado. Doutor André, conta pra gente, como que é ser conselheiro da seccional? Doutor Alexandre, foi uma experiência marcante. O processo eleitoral para a escolha do quinto, nós tivemos a oportunidade de sabatinar todos os propensos candidatos ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Foi um momento marcante para a advocacia e eu pude votar na lista sextupla para reduzir e indicar os nomes ao presidente do tribunal. Mas o que mais me marcou nesses 3 anos de conselheiro foi ter relatado o processo de um jovem, então em situação de hipossuficiência, porque esteve preso, ele era egresso do sistema prisional do Estado, foi condenado por tráfico de drogas, mas do tráfico privilegiado, que não consta no rol de crimes hediondos. Ele recebeu uma pena inicial de 8 anos e reduzida a fixa para 5. Cumpriu 2 anos praticamente fechada, saiu, foi substituída por penas restritivas de direito, e aquele jovem retomou seus estudos dentro do sistema penitenciário, saiu, continuou estudando, se envolveu com a sociedade, em Conselho da Serra, e casou, formou família, abraçou a fé cristã, prestou o exame de ordem e passou. Só que a comissão da OAB não permitiu que ele ingressasse nos quadros da ordem. Esse processo caiu sob minha relatoria, e desde que veio eu senti como uma missão, pegar nas mãos desse jovem e trazê-lo para os quadros da OAB. E assim foi. Foi um voto, decisivo, porque o conselho ficou dividido em deferir ou não a candidatura daquele jovem.
e graças a Deus o conselho deferiu e hoje ele é um candidato, porque não seria justo, a meu ver, continuar punindo eternamente uma pessoa que pecou, pagou pelo erro, pagou ao Estado, passou, demonstrou uma ressocialização e puni-lo, não deixando entrar na ordem. Eu dei o voto declarando que ele era idôneo para ser advogado e graças a Deus ele passou e hoje se encontra inscrito nos quadros. Sinto esse jovem como um filho meu, de um filho meu profissional e sou grato a Deus por isso. Eu entendo que realmente foram 2 processos relevantes, o primeiro do 5º constitucional, eu inclusive fui candidato, e realmente foi uma situação inusitada e emocionante. Agora este caso, deste jovem advogado, realmente já havia pago sua pena, eu tenho certeza que Deus está lá em cima pontuando a seu favor. Essa questão que eu vi que o senhor falou que o senhor é filho adotivo. Como que é ser filho adotivo e se descobrir filho adotivo e depois, de uma certa maneira, ser padrinho desse jovem advogado? Doutor João, é uma alegria que só quem passa pela situação pode explicar. Quando eu descobri a minha adoção, o que eu sabia era chorar, de alegria, de gratidão à minha avó, à minha mãe, à minha família, porque eu pude analisar que sem eles eu não teria a oportunidade de estar hoje militando na advocacia, não teria a oportunidade de ter formado minha família, eu poderia ter sido extinto lá no Rio de Janeiro mesmo, ainda pequeno, porque a família não tinha condições de me criar. Então tudo nasceu disso. E comparando com esse jovem que eu fui o relator do processo dele, a minha emoção é parecida. Por quê? Se nós não dessemos as mãos àquele jovem, negássemos o direito dele exercer a profissão, de declararmos idôneo, de fato ele era idôneo, o que seria da vida desse jovem que pagou a sua pena, mostrou ressocialização, cumpriu com todos os seus deveres? Nós iríamos lançá-lo a uma pena eterna. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. Eu tenho como filho, mesmo não sabendo dos passos dele, mas eu entendo o que é isso. Eu penso que realmente, a sua reação quando descobriu que era filho adotivo foi uma coisa muito bacana, de gratidão, porque muitos têm um sentimento de revolta. O seu não, foi de gratidão, e isso é muito bacana de sua parte, como também de acolher e distribuir justiça para esse jovem que se recuperou da criminalidade. Eu tinha 16 anos. Estava trabalhando, inclusive, num banco lá em Una, quase na hora de abrir o banco, a fila se acumulando ao lado de fora, me liga uma pessoa chateada comigo. Eu falei: "Por que você está chateada comigo?". "Ah, porque você não me contou". Eu falei: "Contou o quê?". "Ah, que você é adotivo". E naquele momento eu levei um choque. Haviam colegas dentro da agência, amigos que sabiam da história, e eu fui abordando um por um. Eles disfarçaram. Enquanto eu perguntava um por um, eles ligaram para minha mãe, que já chegou chorando, dizendo que desde criancinha já fazia o meu enxoval. Então foi uma cena emocionante. E eu não consegui mais trabalhar durante aqueles dias. Era só choro e abraço da minha mãe, da minha avó, da minha tia Célia e por aí. Realmente a nossa vida ela é feita de emoções e de momentos. E e a maneira que você canalizou esse sentimento é uma maneira bacana. Doutor André, conta pra gente como que é o dia a dia do advogado no interior. Doutor Alexandre, no interior, atualmente são muitos advogados. E com a implantação do processo eletrônico, você agora já não os vê tanto no fórum, vê com certa frequência, mas as audiências são online. E o que podemos perceber é que eles vêm se virando, vamos dizer assim, na internet. Muitos se formando. O quadro de advogados no interior aumentou muito. E eu penso que isso seja também uma dificuldade para o colega que chega agora no mercado de trabalho. Mas qual conselho você daria para um advogado que está iniciando lá em Una, por exemplo? O meu conselho seria que ele tente se associar com algum outro colega que pratique junto com um advogado mais experiente e se lance nas redes sociais para que consiga captar seus clientes também. Muito bacana. E você falou que você advoga no criminal, no júri.
Conta para nós como que é a sua performance no tribunal do júri, que é uma parte apaixonante do direito. Apaixonante. No tribunal do júri não há espaço para aventureiro. Ali ou você encara de fato a acusação para o seu cliente, porque é ele que está te pagando, o seu alvo é ele, e falando a verdade, para mim, promotor pouco importa no júri. Do jeito que ele vem na acusação, se ele enfrenta respeitosamente, se ele faz respeitosamente a acusação, tem meu respeito também. Mas se não tiver, o embate é garantido. Eu estou ali para defender o meu cliente, eu não me importo com a posição do Ministério Público. Muito bacana porque essa triangulação respeitosa dentro do processo, ela sempre merece ser mantida, porque o nosso estatuto fala que não há hierarquia entre juiz, Ministério Público e advogado. E isso nós temos que zelar por isso, com altivez e com cordialidade ao mesmo tempo, exatamente como você falou. Está muito na moda essa questão de, diante do processo eletrônico, a utilização por advogados do prompt ou de qualquer outro tipo de indicação indevida no processo. A gente sabe que existe a igualdade entre juiz, promotor e advogado dentro daquele processo, muito embora o juiz exerça o poder de polícia, caso necessário. O que o senhor me diz da condenação do advogado dentro dos próprios autos? Eu sou da opinião de que deve ser fora dos autos. Tem autos apartados. Porque dentro dos autos há igualdade entre juiz, advogado e promotor. Então, o correto, na forma do artigo 32, a meu ver, seria julgá-los em autos apartados. É como penso também, André, não é, Alexandre? Com certeza. Ali tem que ser resguardado a relação processual, todos iguais na planície. Se o juiz cometeu algum ato irregular dentro do processo, que mande para o tribunal. Se o promotor cometeu alguma irregularidade, que vá ao conselho do Ministério Público. E se o advogado cometeu, que vá ao conselho da ordem. E assim deve funcionar. E é assim que o STJ tem pensado. Parabéns pela sua opinião. Obrigado. André, e essa questão da inteligência artificial dentro do processo do júri? Doutor, hoje o que percebemos é que dentro da a inteligência artificial, ela faz tudo para você, tudo entre aspas, né? Você confere, mas eu particularmente não usei ainda a inteligência artificial em processo de júri. Por ora, eu prefiro analisar eu mesmo, identificar as teses. Obviamente que você pode submeter o processo à leitura da inteligência artificial, mas quando você acompanha o processo desde o início, desde o inquérito, você já sabe cada andamento. É muito importante você ter em mente, você conhecer o processo, não ficar aos cuidados da inteligência artificial. Eu trabalhei em um caso em Una e aconteceram 3 júris. No primeiro júri, houve uma condenação de 40 anos para cada um dos acusados. No segundo júri, que eu apelei na época, a lei permitia que penas acima de 20 anos houvesse apelação na hora e marcaria outro júri, assim aconteceu, foram absolvidos. O Ministério Público entrou com recurso para desaforar o processo e veio parar aqui em Vitória. Processo de mais de 2.000 páginas. Então, conhecendo o processo, quando eu vim para o júri, citaram lá, leram a página 1700 e alguma coisa. Eu peguei e sabia do caso, falei: excelência, essa página não pode ser lida, porque a justiça já declarou que essa prova é ilícita. O júri foi desconstituído na hora. Então, a importância do advogado é em conhecer o processo. Por isso que eu não me preocupo com inteligência artificial na área criminal. Obviamente que auxilia a fazer alguma peça, economiza tempo. Mas o processo do júri é muito dinâmico. Você vai para o plenário falar, não é a inteligência artificial que vai para lá falar por você. Realmente, você, nesses casos do processo criminal do júri, você pode até usar a IA para construir uma petição, para se preparar, mas a atuação do advogado ali é a competência pessoal e o conhecimento do Exatamente, caso. exatamente. E outro caso que eu achei muito interessante foi um júri que eu até fui nomeado na época. O rapaz ficou sem defesa, o juiz me nomeou para fazer. E ele chegou no plenário e praticamente pediu para ser condenado. Ele agiu em legítima defesa,
ele conseguiu eliminar o algoz dele, que já estava ameaçando, enfim. O próprio promotor pediu absolvição e ele chorava, em conflito interior. Eu pequei contra Deus, ele queria ser condenado, mas foi absolvido. Eu achei aquilo muito interessante. Foi um júri que me marcou muito, porque ele próprio não se perdoava, mesmo que as nossas leis perdoassem, como cláusula de excludente, agiu em legítima defesa. O promotor foi a favor, mas ele, não, eu fui afastado da comunhão da igreja, eu me sinto pecador. Então, eu achei aquilo muito interessante, foi um júri muito marcante, embora no plenário muito simples. Mas a atitude daquele acusado é que marcou muito comigo. E hoje, o senhor tem notícia dele? Não, né? Não tenho, mas assim, aquilo, eu fiquei com aquilo gravado em minha mente, a honestidade daquele homem, porque em regra, a maioria chega lá querendo se defender, né. Pode não ter feito realmente, mas se fez também, quer dar uma desculpa qualquer. Ele não, ele contou como fez e se sentiu, eh, vamos dizer assim, pecador diante de Deus, porque ele matou alguém. Não matarás na Bíblia. Então ele pegou aquilo ao pé da letra e se sentiu culpado, mas foi absolvido na lei terrena. É. O júri é muito dinâmico, doutor. Você vê cada caso que você. Eu contei esse, por exemplo, aqui, de 3 júris. No primeiro júri, 2 pessoas foram condenadas a 40 anos de prisão. Passado alguns dias, a outra acusada no processo foi morta lá em Una, no meio da rua. Passou mais alguns dias, eu fiz um novo júri que absolvi os 2 primeiros no outro júri que ela tinha morrido. Então, assim, existem casos muito dinâmicos. O júri é uma caixinha de surpresa. Só ali, eu lembro que um advogado colega me falou: "André, você vai fazer esse júri de novo?" Porque já tinham sido condenados lá há 40 anos. Falei: "Vou fazer." E foram absolvidos. É, veja que bacana, né? Então são casos e casos. Você se entristece muito quando o resultado não vem, mas é preciso entender que os jurados são as pessoas que decidem. São inteligentes. Você lança a tese, você não quer mentir. O cliente tem a verdade dele. Então você lança a tese. E aí os jurados podem acolher ou não. Mas realmente, tudo é definido ali no calor da emoção, com muita. Você tem que estar muito ligado no que está fazendo, a detalhes, porque os representantes do Ministério Público são muito bons, vêm com argumentos fortes, então a defesa tem que ter intrepidez, não adianta. Não pode entrar em plenário e abaixar a cabeça para o promotor. Você tem que enfrentar do nível que eles vierem. Isso é importante. Igualdade como a lei determina. Isso aí. O senhor se recorda de alguma, digamos assim, uma tese que o senhor desenvolveu durante um júri que tinha provas contrárias ao seu cliente, mas você desenvolveu ali no calor do momento do júri uma tese inédita e o júri acolheu a sua tese? Não, porque você tem para o júri, você não tem geralmente surpresa ali. Você conhece a acusação. O que eu pude fazer foi pegar, exemplo, tinha capacetes preto, tinha capacete branco, eu peguei, de acordo com a narrativa ministerial da denúncia, eu peguei, vamos lá, para desmontar, peguei um capacete da cor X que lhe falava e coloquei na cabeça, porque ele mencionou uma vez, em processo passado, que o cara, a pessoa que pilotava a moto estava de capacete branco, o que estava na garupa de capacete preto, e eles conversavam, como se fosse fácil conversar. Eu peguei o capacete e fiquei, coloquei na cabeça, perguntei: "Ué, tá me ouvindo aí? Não sei o quê. Como é que você vai pilotar a moto falando capacete fechado?" Então foram, assim, simulações que eu fiz baseado em processo, e que de fato Interessante. a tese passou. Mas eu peguei dos próprios autos. Eu não criei tese, eu não vou Você criar fez uma tese, demonstração. demonstração no contexto dos autos. Em que altura o juiz permite isso? Nos debates. Porque nesse momento era a vez da defesa falar. O Ministério Público já tinha falado. Eu peguei, rebatendo ali naquele momento o que ele tinha construído, para os seus jurados, eu fui lá e encenei tudo o que ele havia construído na defesa. Isso é em caso antigo, não com o atual promotor, que aconteceu comigo já. Bacana. Já peguei também a arma do crime em um processo que eu defendi. Curiosamente, doutor João, doutor Alexandre, quando eu cheguei em Una, Una tinha uma fama, talvez conhecida Sim. por muitos, que aconteciam muitos incidentes. Incidentes, para não falar coisa pior.
E quando eu cheguei em Una, eu testemunhei várias questões. Vários assassinatos ocorreram realmente, mas eram brigas de família, eram questões pontuais. Um povo corajoso, e eu não tenho pessoal corajoso. Eu não falo corajoso por mal, são trabalhadores, gente simples e corajosa. Então aquilo foi acontecendo. Eu peguei, entrei para a faculdade, me formei e depois vários daqueles casos que eu ouvia falar e testemunhei os acontecimentos na rua, as mortes, eu estava no plenário fazendo júri. Vários casos eu peguei assim. Então eu acompanhei de perto a história de Una e trabalhei com um colega, eu estagiei com até o doutor Donato, um criminalista de ponta, fiz o 5º ano de estágio com ele e acho que peguei gosto pela questão da área criminal. E dali fui indo, foi questão natural, os júris virem acontecendo, a procura. Quando já teve casos que o juiz nomeava, chegou a nomear, exemplo, 20 pessoas e nenhum advogado encarava. Quando você viu o abacaxi que era, você não queria encarar. Eu falei, manda para cá, tô dentro. E fazia o júri. Você tem que ter intrepidez, não pode ter medo, a não ser que tenha alguma questão que te impeça de exercer o seu trabalho naquele caso, mas não tendo, sem problema. André, a gente sabe que os ramos do direito que afetam o cidadão é a justiça comum, seu largo aspecto de competência, a justiça federal e a justiça do trabalho. Qual desses ramos do direito tem lá em Una? Tem a justiça comum, estadual, E quando a causa é trabalhista, vai para onde? venda nova, só recorre à venda nova. Então, o juiz do trabalho de Venda Nova tem competência em Isso. Una. E o juiz federal Cachoeiro e Itapemirim. tem competência em Cachoeiro. E tem posto avançado em Una? Não, tem o fórum mesmo, a sede, né, do fórum. Mas aí É você, justiça estadual tem. eu sei, mas aí você vai ao Fórum Federal de Cachoeiro. Quem precisa recorrer, sim, e também online, né, os procedimentos são eletrônicos, É. mas é a Justiça Federal e Cachoeiro. E na sua opinião, qual a justiça que é a mais rápida? Olha, antigamente eu diria que é a federal, eu não tenho militado ultimamente nela, É. mas Iuna, por exemplo, tem um juiz titular e está trabalhando O bem, juiz ele de direito. juiz de direito na Justiça Estadual. Eu percebo os processos com bom andamento. Desde que ele chegou, é titular, é difícil Iuna ter um juiz titular, e ele é, doutor Daniel Barrione, ele é titular e tem feito um excelente trabalho. E é um juiz só para todo o Um serviço? juiz só, inclusive para o posto avançado de Bitirama, ele atende também em Bitirama. Que bom que a gente sabe dos bons valores da justiça comum, mas sabe também da falta de recursos e de ferramentas, né? Temos também um promotor titular na comarca, que reside na comarca, o que Iuna buscava, enquanto eu fui presidente da OAB lá atrás, em 2016, sempre foi uma reclamação da classe, ter juiz na comarca titular, ter promotor na comarca titular, nós temos. Porque eles quiseram ser. A cidade se sentiu agraciada com essas presenças. E você vê a melhora na justiça, na prestação jurisdicional. Eu acho até que lá tem espaço para 2 magistrados, né, Sim, tem, da justiça comum. tem. E nós aqui no instituto defendemos que aonde tem prefeito, tem um vereador, precisa de um juiz. Não é favor que o Estado faz, é obrigação. Perfeito. Nesses casos em que a sociedade tem como crimes abomináveis, como, por exemplo, estupro de menor, homicídio de familiares, o que você acha? Você já defendeu algum caso assim? Você defende esse tipo de causa? Doutor Alexandre, eu defendo, mas eu não sou obrigado a fazer aquela defesa, nenhum colega é. Eu tenho vários casos nesse sentido, mas geralmente o agressor fala que é inocente. E aí tem um detalhe que a gente precisa não misturar com o cliente. Ele é o cliente, não é você. Você leva ao judiciário a palavra dele. Obviamente, tem um conjunto de fatores, de provas ou não, indícios processuais, que levam à conclusão se ele vai ser culpado, condenado ou não. Então, eu, particularmente, tenho alguns assuntos de estupro, por exemplo, em que os supostos agressores me dizem, André, eu não fiz, e tem todo o direito de defesa. Lá na frente, quem vai dizer se são condenados ou inocentes vai ser o juiz. Você tem que aprender a separar
que você não é parte. Mas também, se não quiser acolher aquela causa, não ser contratado, você tem todo o direito, uma questão de fórum íntimo. Bacana. Ok. E Acho que e não ne precisa e entrar no nesse e mérito do. nesse contexto, você já recusou alguma causa? Eu já recusei por às vezes, uma amizade com uma parte envolvida. Então eu não me senti à vontade. Conhecia a vítima, ou tinha uma certa amizade, um grau de amizade, então teve caso que eu não quis entrar, porque eu tinha um envolvimento, de uma certa amizade com a outra parte. Me ocorreu uma situação relevante. E o que você acha, do advogado que advoga em causa própria? Eu, particularmente, não tenho nada contra, embora eu não recomende. Eu tive uma questão particular e tive um advogado, um grande amigo, e ele foi vencedor daquele processo. Exatamente como eu penso. Você está emocionalmente envolvido naquela causa, ele já não é mais um cliente, é o seu assunto, e o seu assunto você deita com ele, você fica remoendo em sua mente, é melhor você entregar e colocar nos ombros de um outro colega, ou uma outra colega. Advocacia é isso, né, é se colocar no lugar de outrem. Exatamente. Você sabe que a nossa profissão é uma das mais antigas da humanidade. Eu sempre cito, por exemplo, eu me baseio toda a minha vida na Bíblia. E na Bíblia, na família e no trabalho. Eu acho que o trabalho realmente dignifica. Eu sou o primeiro a chegar no escritório, todos os dias. Hoje eu chego às 7 horas, mas já cheguei antes, às 5 horas, cansei de abrir meu escritório às 5 horas. E você pega lá atrás da Bíblia, você vê quando Deus pessoalmente defendeu Jó. Quando o inimigo tentou se apoderar da vida de Jó, ele falou: "Ó, você pode fazer o que quiser, menos de tirar a vida". E defendeu e depois resgatou Jó. Você tem quando Moisés é tido pelos protestantes evangélicos como defensor do povo de Israel. E Jesus Cristo, que defendeu a mulher que ia ser apedrejada, em 1 João 2 você tem a passagem que para mim combina muito bem com o Pai Nosso: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém". Quando você chega em João, fala: "Meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares, terá um advogado, e o nome dele é Jesus. Jesus Cristo". Eu combino essa, inclusive escrevi uma matéria sobre isso, combinando essas 2 passagens. Ali na Bíblia tem resposta para tudo, Para tudo. tem resposta para tudo. Nossa profissão está ali, ela é a primeira profissão regulamentada no Brasil, com título de doutor. Dom Pedro já deixou isso bem claro, eu nem ser advogado, o bacharel em direito tem um título de doutor, Perfeito. e não se confunde com aquele título do que foi regulamentado posteriormente, do grau de ensino, de mestrado, doutorado e as pós-graduações. Sim. Então eu levo a minha profissão por honra. Recebo meus honorários por honra, vivo deles, como você. Você, lá em Una, você tem alguma fonte de renda fixa ou você vive da advocacia? Eu vivo da advocacia. Igual a mim, eu não tenho um cliente fixo que me remunera mensalmente. Eu vivo e sobrevivo dos honorários dos processos que eu advogo há mais de 40 anos. Mantenho essa roda viva. Sim. E é bacana você saber que um cliente hoje mesmo no escritório eu recebi um cliente que eu fui advogado do pai, dos tios, dos avós, foi me levar uma causa nova por indicação. É a mesma maneira que você deve Sim. ter a sua clientela no interior. Perfeito. Vamos sempre honrar essa profissão. Exatamente. Eu soube que você foi candidato 2 vezes a candidato a prefeito por Iuna.
Conta essa experiência para nós. É, doutor João, fui por 2 vezes. Na primeira vez eu tinha 23 anos, um movimento ali de colegas, né, de idealistas, e me recordo de um fato muito curioso, que nós íamos para os palanques com a nossa plataforma de governo, e um dos colegas meu candidato, ele se propôs a criar uma granja de menino, caso fosse eleito, pensando numa creche. Aquilo me marcou muito, porque na hora eu pensei: "Eu preciso descer desse palanque". Mas foi muito engraçado, e tem muitos anos essa experiência, mas foi muito bacana, colegas, assim, idôneos, homens, mulheres, naquela caminhada, que foi uma experiência bacana. E já uma segunda candidatura, que também foi, assim, simples. Eu fui praticamente sem candidato a vereador, mas eu tinha o ideal, eu tinha uma plataforma de governo e pude expor e ver meu nome ali na urna eletrônica e votar em mim. Certo. E você depois você veio a ser presidente da ordem, em Una, subseção de Una, que é uma coisa importante, e eu verifico que no interior é comum a reeleição. Aí você por que você não quis ser candidato à reeleição? Doutor João, eu fiz um mandato participativo. Quando eu fui eleito com a diferença de votos, se eu não me engano, de 2 votos, a eleição lá é bem acirrada, eu procurei entregar uma OAB para todos os colegas com igualdade, independente do adversário, do companheiro, e entendi que o meu retorno, embora aquele momento fosse favorável, eu estaria tirando a oportunidade de alguém, alguém com sonhos, com ideais, e para mim não serve ser presidente por ser, por vaidade, é uma servidão. Enquanto sozinho eu sou um advogado que deve satisfação a mim mesmo, à minha família, ali eu sou o presidente que devo satisfação a quase 200 advogados. Então eu não tinha a pretensão e achava que deveria vir uma nova cabeça, com novos ideais, e assim aconteceu, para o bem da subseção. Eu não aceitei um E retorno. e quem te sucedeu? Quem me sucedeu, mas aí foi por eleição, não foi o candidato que eu indiquei, foi o doutor Christian, que já está no terceiro mandato. Eu já falei isso muito com ele, mas é um excelente administrador ali da ordem, tem feito muito pela ordem, porque é um sacerdócio. O Christian, ele tem não só o seu respeito, como o meu também. Sim, E teve a última eleição um pouco acirrada e está lá sim, firme. Aliás, os advogados, toda a advocacia de Una merece elogios e meus parabéns. Não só o Christian que ganhou, mas a chapa que foi derrotada também. A eleição ficou empatada, né? empatada. Nunca vi isso, eleição É. empatada e o Christian ganhou pela idade. Tanto ele está de parabéns, como a chapa que perdeu, que vinha encabeçada pela doutora. Doutora Lara Figueiredo. Excelente, vai aqui um abraço para a doutora Lara também e para o Isso. doutor Christian também, dois grandes colegas advogados. E para o doutor Nilton Figueiredo, o pai da Lara, que foi quem me antecedeu à presidência. O doutor Newton é um nome, assim, muito festejado em Una e fora de Una também. Sim. E aí, André, eu soube que você é tricolor, me conta como é que é essa experiência. Eu tomei minha decisão, doutor, aos 6 anos de idade. E nunca mais. Agora é na alegria e na tristeza. E aqui no estado você tem outro time? Não, não tem nenhum time. Na minha família é enorme, somos todos tricolores. É proibido nascer na nossa família se não for tricolor. É uma paixão e uma identidade, não é isso? Bacana, isso aí. E e assim, quando o Rivelino fez o primeiro gol, né, ele jogava no Fluminense, e logo o Fluminense se tornou o melhor time do mundo, sabia disso? Não. Em 74, 75, a máquina, comandado por Rivelino, dava dribles fantásticos. Eu estava fora de área, né? E eu costumo dizer até que hoje nós não temos, nós não mandamos uma seleção para os Estados Unidos. E aí fizeram uma festa para Rivelino em 74 ou 75, na Mangueira, para fazer o aniversário dele. Todo mundo enchendo o rabo de cachaça e ele tomando água e refrigerante. O repórter chegou e perguntou se ele não estava carioca, né? Guardado com todo respeito. Repórter é um bicho complicado. Fala para mim, por que que você não está se divertindo, não? Eu estou me divertindo muito. Ele apontou para a televisão e falou: ali.
Está cheio de criança e de jovens que eu preciso passar um exemplo. Então, né, eu me encanto com essa fala dele, né? Porque além de ser um atleta muito bom no que se propõe, então você vai assistir o jogo do Brasil, tá lá, o cara jogando sem raça, nosso time também, uma 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 fábrica de jogadores, vendem todos eles para ganhar um dinheirinho barato e depois recompra lá em cima. Na ida e na volta eles mordem por fora, né. Estamos chegando ao final do nosso 16º podcast, hoje tendo a honra de entrevistar o doutor André Miranda Viçosa, um amigo, como todo advogado, mas no caso dele em especial um exemplo, um homem que vive da advocacia, como todo advogado de UNA. Vai aqui um abraço especial para todas as advogadas e todos os advogados de UNA. E assim se despedindo, dando uma palavra sempre de alento ao advogado do interior e ao jovem advogado. Passo a palavra para o doutor Alexandre para as suas considerações finais. Muito agradecido, doutor João, pelo convite, estar aqui ao seu lado. Agradecer a presença do colega doutor André. Muito obrigado por compartilhar com a gente hoje essa enriquecedora história de um nobre advogado do interior que saiu, teve uma infância difícil no Rio de Janeiro, veio, passou por todos os percalços da vida aqui para tentar a graduação no direito, teve uma longa jornada até conseguir a graduação e Sim, depois uma bela jornada como advogado. Muito obrigado por compartilhar sua história e muito obrigado a todos aqui no presente. obrigado. E aí, André, se despede aí do povo. Doutor João, doutor Alexandre, a minha gratidão por estarem me recepcionando e me recepcionando, estão recepcionando também toda a 16ª subseção da OAB, muitos amigos ali, muitos advogados, muitas advogadas. Agradecido de coração por ter expressado aqui um pouco da minha história. Eu sei que cada um de nós tem as suas histórias, mas em algum momento elas são idênticas, elas se encontram. Muito obrigado e Iuna é um local que está aberto sempre aberto a sua visita ao doutor Alexandre e a qualquer colega que o senhor indicar. Muito obrigado. E Una realmente é uma cidade acolhedora, acolhedora, tem um café fantástico e um povo maravilhoso. E eu tenho orgulho de ser seu amigo. Seu também, Alexandre. Que Deus nos Obrigado. abençoe sempre.